Sem dúvida alguma, as eleições de 2022 será uma das mais acirradas desde a redemocratização. O seu primeiro turno será no dia 2 de outubro de 2022, mas as discussões em torno das possíveis candidaturas começaram há pelo menos 12 meses. E como de costume, aqui no Brasil, a maior parte das discussões estão em torno de quem será o melhor presidente para assumir o Brasil. Quem será a melhor opção para conseguir tirar o Brasil da atual crise e colocá-lo no rumo do desenvolvimento? Bom, são questionamentos válidos, porém não podemos nos esquecer que o sistema político brasileiro é composto por 3 poderes, que segundo o artigo 2º da Constituição Federal, assegura que poderes da União, independentes e harmônicos entre si, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Diante disso, qual é a importância do Legislativo para o progresso do Brasil? Esse é o tema do Eleição para Todos de hoje. E convidamos para tratar sobre esse assunto um dos personagens políticos mais importantes do nosso estado de Goiás. Ele que tem ampla experiência no legislativo, tanto no âmbito estadual como federal, é advogado, professor de Direito da UFG, foi secretário de Estado e hoje é o presidente do PSD Goiás, Vilmar Rocha. Vilmar, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para mim entrevistá-lo aqui no Eleição para Todos. Eu é quem agradeço, Ronalés, o convite e estou às suas ordens. Bom, primeiramente, posso te chamar de professor? Sim. Acho que é o termo mais adequado, e não é? E é o que realmente eu fui a minha vida toda. Mesmo nos períodos em que eu era parlamentar, estadual e federal, eu continuei dando aula e até hoje. Eu sou professor ainda, só que agora como professor voluntário da Faculdade de Direito da UFG. Muito bom, é a pessoa correta para explicar para a gente tudo aqui sobre o Legislativo, que é o tema principal do Eleição para Todos de hoje. Bom, em 2021, a política nacional foi marcada por uma escalada de tensão entre os poderes. E como eu disse aqui no início do programa, nós temos 3 poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vamos começar então falando pelo básico para quem está nos assistindo. Primeiramente, quais são as competências do Legislativo e qual que é a importância dessa divisão dos poderes para a nossa democracia? Há quem diga que o poder legislativo é o poder mais importante, é o poder fundador da democracia. Por quê? Porque todos os seus membros são eleitos. No caso do Executivo, prefeito, governador ou presidente, os secretários são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, mesmo ele sendo nomeado. No Poder Legislativo, todos são eleitos. Então, é o poder mais importante da democracia. Durante muitos anos, nós criamos uma cultura no Brasil de achar que o poder é apenas o Poder Executivo. Supervalorizamos o papel do governador, do prefeito ou do presidente. Isso está mudando, porque nenhum presidente, nenhum governador e nenhum prefeito hoje consegue governar se ele não tiver maioria no legislativo. Então, com a consolidação da democracia, o poder legislativo está aumentando a sua importância na percepção da população. Com certeza. E aqui nós temos o presidencialismo de coalizão, né? Você pode explicar também um pouquinho o que seria o presidencialismo de coalizão para quem está nos assistindo? No sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, o chefe do governo, ele é eleito pelo parlamento, por isso que chama parlamentarismo. Na verdade, é ele que elege. No presidencialismo, não. O presidente precisa ter maioria no Congresso para aprovar os seus projetos, etc. E tem 2 maneiras de ele fazer isto. Ou ele faz uma aliança com os partidos, com as forças do Congresso, para que ele tenha maioria e aprove os seus projetos, que é o que ocorre no mundo inteiro, é assim. Todas as democracias é assim. Você faz uma coalizão e com essa coalizão você governa. No Brasil, nos últimos anos,
houve uma distorção. Ao invés de ser um presidencialismo de formar maiorias, foi de cooptação. Você coopta com vantagens, com privilégios aos deputados e com isso vocês fazem a cooptação. Isso não é legal. Isso tem muitas distorções, favorece a corrupção, desvia de políticas públicas mais orgânicas. Então, a aliança, ela é legítima e ela existe em todos os países, em todos os governos. Agora, o problema é como que você forma essa aliança. Você não pode comprar deputado, né? Você pode discutir com ele, ceder, pedir apoio para projetos, mas você não pode comprar. Comprar é cooptar. Bom, você tem ampla experiência no Legislativo, como eu já disse aqui, e na opinião de muitos cientistas políticos, e eu, como estudante de cientista político, me incluo também dentro dessas opiniões, não existe presidente bom com o Congresso Nacional ruim. Diante disso, qual é a importância da gente prestar mais atenção em quem a gente vai colocar lá no Congresso Nacional para nos representar? Dona Lisa, há 2 meses atrás eu escrevi um artigo e publiquei no jornal O Popular, eu até vou mandar para você na sua rede social, exatamente dizendo assim, quem me representa, quem te representa? E na introdução do artigo eu falei exatamente isso, que as pessoas muitas vezes não prestam atenção no deputado, no senador que ela vota, presta atenção apenas no governador. É muito comum, você chega assim, depois da eleição, e pergunta, quem que você votou? Ah, não sei, eu não lembro. Ou seja, porque ela não deu importância. Mas tem que dar importância, porque cada vez mais o Legislativo vai ter um protagonismo na definição de políticas e de encaminhamentos para soluções. Bom, falando agora do Senado Federal, as pessoas confundem um pouco qual é o verdadeiro papel do senador da República. Então, primeiramente, eu quero te perguntar, qual é o papel, quais são as competências de um senador da República? Olha aqui, primeiro, uma coisa é deputado federal, a outra coisa é senador. Muita gente acha que é a mesma coisa, não é. Primeiro, os deputados federais representam a população, o senador representa os estados. Nós temos hoje na Câmara Federal 513 deputados federais. O estado que tem o maior número é São Paulo, que tem 13, e os menores têm 8. No Senado, todos têm 3. São 27 estados, portanto, são 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Só o termo é assim, senador da República, não é? O Senado tem competências muito mais amplas do que a Câmara. Por exemplo, a aprovação de ministros dos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem que ser aprovado por Senado. A aprovação de todos os diretores das agências reguladoras tem que ser aprovado por Senado e não é aprovado pela Câmara. A indicação, a nomeação de embaixadores tem que passar pelo Senado Federal, não tem que passar pela Câmara. Então, o Senado, institucionalmente, ele é mais importante do que a Câmara. É a Câmara revisora, é a Câmara da moderação, é a Câmara que representa os estados e garante a federação. Então é muito importante. Por exemplo, agora, na eleição agora de 2022, nós vamos eleger no Brasil 513 deputados federais, 17 por Goiás. Senador é apenas 27 no Brasil vão ser eleitos, e sendo apenas um por Goiás, que vai ter um mandato de 8 anos. Então a gente tem que prestar muito atenção se o candidato tenha realmente o perfil do senador. Ele tem que conhecer o Estado, ele tem que conhecer as lideranças, ele tem que estar num partido forte para ele ter influência. Então, é muito importante a eleição de senador. E é importante lembrar também que o Senado Federal, ele se renova apenas 1/3 a cada 4 anos, né? Então, nas eleições de 2018, nós elegemos 2 senadores e agora nessa vamos eleger somente um. Explica pra gente o porquê desse sistema eleitoral.
O Senado tem um papel de ser um estabilizador da política. Se você mudar tudo e entrar 81 novos, o risco de se quebrar esse equilíbrio e essa moderação é grande. Então, por isso, diferente da Câmara, a Câmara renova tudo. Então, a ideia do Senado é o seguinte: você renova, mas mantém um grupo lá de senadores experientes, sêniors, para que eles dê essa moderação e esse equilíbrio à República. Então, o objetivo é esse, de não renovar tudo de uma vez, né? Porque pode haver um desequilíbrio. Entendi. E sobre as candidaturas avulsas para o Senado Federal? Hoje de manhã saiu mais uma nova decisão do TSE e eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu sou favorável a essa decisão do TSE. Ela não é nova. Desde 2010 que já é possível ter essas candidaturas isoladas. Eu me lembro que lá no Pará eu tenho um amigo, ele chama, ele é o presidente do PSD lá. Ele foi candidato na eleição passada numa eleição isolada. Eu acho que é democrático, é bom, dá mais força e autonomia aos partidos de lançar. Então, sou a favor, acho legal, do ponto de vista jurídico e institucional. Agora, cabe a cada partido ou cada coligação analisar a conveniência ou não de ter muitas candidaturas com o mesmo candidato a governador. Aí já é uma decisão política, não é jurídica, não é institucional. Eu, por exemplo, acho que do ponto de vista político, o ideal é fazer uma coligação formal e não ter muitas candidaturas isoladas, porque isso cria uma complicação muito forte na campanha. Vira uma briga entre um e o outro, uma disputa, e isso atrapalha a campanha. Então, eu acho que, do ponto de vista político, sobretudo aqui em Goiás hoje, o ideal seria ter coligações formais. Como muito bem disse o presidente Kassab aqui na última visita que ele fez, isso dá harmonia à chapa majoritária. Agora você pensa, um candidato a governador com 4 candidatos a senador, vai virar uma disputa, vai criar muitos problemas, muita desarmonia. Então, pode até confundir o eleitor, pode né? também confundir o eleitor, você tem razão. Quem está com quem, né? Pode confundir o eleitor. Então, do ponto de vista, preste bem atenção, jurídico, institucional, eu acho que ter esta possibilidade é positiva. Do ponto de vista político e dos partidos, cada partido e cada estado deve analisar as suas conveniências, o que é melhor. Por exemplo, eu estava lendo na imprensa hoje, na grande maioria dos estados do Brasil não vão ter candidaturas isoladas, vão ser coligações formais. Parece que apenas 5 ou 6 estados é que tem a possibilidade de ter candidaturas isoladas, inclusive em Goiás. Bom, e para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma sugestão para os eleitores que estão nos assistindo. Quais são 3 pontos principais que devem ser analisados pelo eleitor para escolher os seus candidatos a deputado federal, deputados estaduais e senador da República? Primeiro o seguinte, prestar atenção, analisar a biografia do candidato, a história do candidato. Se ele já é político, se ele já tem mandato, analisar o histórico, como é que ele se comportou, como é que foi os seus atos do exercício do mandato. Se for uma pessoa jovem, também analisar a sua vida profissional, pessoal, etc. Então, essa é a primeira coisa. E um item que é fundamental é você olhar para o candidato e ver se você confia nele. A confiança é tudo na relação humana e na política. Às vezes, a pessoa até fez alguma coisa que você não gostou, mas você confia nele. Se você não confia, olha para a pessoa e ela não te inspira confiança, cai fora, que não vai dar certo. Então, esse é o primeiro item, fazer uma análise sobre a vida, sobre a história, sobre profissional, pessoal ou política do candidato. A segunda coisa que eu julgo muito importante
na escolha de um nome é você ver com quem que ele anda. Tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e dir-te-eis quem és. Qual partido que ele está, qual é o grupo que ele se insere, porque isso também tem uma influência. Às vezes a pessoa está num grupo que não é legal, às vezes a pessoa está ali, mas está meio perdida. Então é muito importante. E política, você não faz sozinho, tem que ter grupos. Então você tem que ver, bem, esse candidato meu é de qual partido, qual grupo que ele está, o que é que propõe esse partido. Terceiro e última coisa, a política, o político é submetido a muitas pressões, muitas cobranças, muitas disputas, e ele precisa de ter equilíbrio, bom senso. Um dos grandes problemas que nós estamos tendo, que está prejudicando a governabilidade, é o radicalismo. É você não ser tolerante, não saber ouvir o outro. Acredito que é um dos maiores problemas atuais da nossa política, né? Quer dizer, que todo mundo brigando um com o outro, radicalizando, tensionando e não tem tempo para apresentar soluções para o país. Engraçado, eu vejo aí os principais candidatos a presidente, eles ficam um xingando o outro, brigando um com o outro. Mas o que é que eles estão apresentando para a educação, para a saúde, para a infraestrutura? Quais são as propostas? Então é muito importante também você verificar qual que são as propostas, o que é as prioridades que aquele político dá importância, né? Hoje nós, por exemplo, temos um problema que não é só no Brasil, no mundo todo. É a desigualdade social, a pobreza. Está aumentando muito, está concentrando renda. E uma sociedade com tamanho nível de desigualdade, como nós temos no Brasil, ela não tem futuro, ela não gera esperança nas pessoas. Então nós precisamos de encontrar políticas, programas para enfrentar essa desigualdade. Os programas sociais, que é o de transferência de renda, são positivos e devem continuar, mas eles são insuficientes. Nós precisamos de uma política estrutural para reduzir a desigualdade no Brasil. E para que essas pessoas possam se desenvolverem, né, sozinhas, porque não dá para ficar recebendo só o apoio do governo durante a vida inteira. Então essas pessoas elas precisam de emprego, precisam de renda, precisam ter capacidade de se autossustentarem, né? E o que nós dizemos muito é que a ideologia é muito importante. Mas saber se eu vou ter um prato de comida na mesa da minha casa amanhã é mais importante ainda. E a gente precisa de soluções para os problemas que atualmente estamos vivendo, né? Vilmar, professor Vilmar, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada e te aguardo outras vezes, viu? Já vou deixar aqui o convite. As eleições são só em outubro, dia 2 de outubro de 2022, o primeiro turno. Então a gente ainda tem muito assunto para discutir até lá. Mais uma vez eu te agradeço, muito obrigado. E quando for convidado, estarei presente. Muito obrigada. Muito obrigado. O Eleição para Todos de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e até a próxima semana.